sexta-feira à noite, você vai entrar no profundo mistério do enigmático Mr. Osiris. O milionário da máscara atrai 7 pessoas a uma ilha isolada, usando diferentes estratagemas. Você está a ver a TVI, televisão independente. Este programa vai ser transmitido no sistema PAL Plus. Reunião do PS para limar arestas. Os socialistas têm alguns problemas difíceis para resolver no partido e no governo. Mau tempo em Portugal, o pior já passou. Agora é a altura para fazer contas aos prejuízos. Benfica-Porto, a menos de 48 horas. O Estádio da Luz pode ter a maior enchente da época. Boa noite. O Estado-Maior do Partido Socialista está reunido neste momento em Lisboa. O Secretariado e a Comissão Política do PS estão reunidos para debater algumas das polémicas surgidas recentemente e que envolvem membros do Governo e dirigentes do Partido Socialista. As acusações de António Campos contra o Ministro da Agricultura, Gomes da Silva, estão no centro do debate e da divisão que se instalou no interior do partido. A acompanhar este trabalho está o jornalista Nuno Robi. Boa noite, Nuno. Já há sinais de pacificação na família socialista ou não? Bem, essa é uma resposta um pouco difícil de responder desde para já, porque há poucos sinais exteriores do que se está a passar na realidade dentro desta reunião magna do Partido Socialista que tentará pôr de alguma forma fim às polémicas entre o partido e os membros do governo. Posso desde já adiantar que a abrir estes trabalhos o Primeiro-Ministro António Guterres e também o Secretário-Geral do Partido Socialista fez um curto discurso, uma intervenção de cerca de 10 minutos, onde teceu algumas críticas às críticas dos militantes do Partido Socialista que têm sido feitas aos membros do governo e, neste caso, em particular, a António Campos, que tem avançado com uma guerra direta ao Ministério da Agricultura. A seguir ao Primeiro-Ministro falou o eurodeputado António Campos. Desse discurso pouco se sabe, isto é, nada saiu cá para fora, e depois falou de novo, e ainda está a falar, o Primeiro-Ministro António Guterres, provavelmente respondendo ao eurodeputado António Campos. De todas as formas, a entrada para esta reunião, quer os principais protagonistas deste encontro, Manuel Alegre, António Campos, decidiram não falar, não prestar declarações à entrada para esta reunião. Manuel Alegre disse apenas que esperaria que a reunião decorresse bem. O Primeiro-Ministro António Guterres foi um pouco mais longe e disse que o Ministro da Agricultura, Gomes da Silva, iria avançar com um inquérito ao Ministério da Agricultura às alegadas irregularidades. Vamos então ver essas declarações à entrada para esta reunião. Eu toco a reunir para arrumar a Casa Socialista. Os últimos tempos têm sido agitados. Divergências internas, polémicas e acusações de alegadas irregularidades no Ministério da Agricultura, a que António Guterres promete pôr fim. O Sr. Ministro da Agricultura já me comunicou que vai amanhã mandar abrir um inquérito em relação ao membro do júri que foi acusado de determinadas afirmações e, além disso, já pediu ao INGA todas as irregularidades apuradas e, naturalmente, se essas irregularidades se registarem, serão penalizadas as empresas que as tiverem cometido. Nós temos a consciência tranquila e, como temos a consciência tranquila, atuaremos com rigor e com isenção em todas as circunstâncias. Quanto à reunião, a hora é de poucas palavras em defesa da unidade do partido. Sei, vamos lá ver. Espero que corra bem. Obrigado. Neste momento nada. Vejo-a como qualquer outra reunião da Comissão Nacional do Partido Socialista e participo nela com o mesmo entusiasmo com que participo em todas as outras. Sou um militante assíduo e um dirigente partidário empenhado. Secretariado, Comissão Política e presidentes das federações socialistas, todos juntos para debaterem a transparência na ação governativa. O único ponto de uma reunião que
promete ser agitada. As declarações dos principais protagonistas à entrada deste encontro que tenta de alguma forma pacificar as relações entre o partido e o governo. E para nos explicar um pouco o que se está a passar nesta reunião, que ainda decorre, o ministro Jorge Coelho. Muito boa noite, Sr. Ministro. Obrigado por estar aqui connosco em direto. Sr. Ministro, o que é que nos pode dizer, de facto, deste encontro que ainda está a decorrer? Bem, a reunião está a decorrer com toda a tranquilidade e com toda a serenidade. Já houve explicações por parte do Sr. Engenheiro António Campos e por parte do secretário-geral do partido, e estão a ser dadas explicações sobre esta matéria, e está a decorrer a reunião, como lhe digo, com toda a tranquilidade e toda a serenidade. Muito bem, é bastante normal que de alguma forma decorra com serenidade este encontro, que de alguma forma tem um tema que é pacificar as relações entre o partido e o governo, mas o que eu lhe pergunto, o que eu lhe questiono desde já é se as questões lançadas pelo eurodeputado António Campos não vão ser analisadas pelo partido de uma forma pragmática, isto é, as questões têm algum peso, o partido vai ou não vai avançar com alguma investigação para saber a veracidade dessas mesmas declarações? A reunião, ao contrário do que diz, não é para analisar nada das relações entre o partido e o governo, é uma reunião para analisar, sim, os atos de transparência por parte do governo, convocada pelo secretário-geral do partido e primeiro-ministro, para exatamente dar explicações às pessoas que queiram levantar questões desta natureza, como fez o engenheiro António Campos. Estão a ser dados os esclarecimentos necessários, há uma total identidade de pontos de vista do Partido Socialista com o seu secretário-geral e o seu primeiro-ministro, há uma total solidariedade de todo o Partido Socialista com o primeiro-ministro e com o seu secretário-geral, e essa é que é a grande questão desta reunião de hoje, da grande unidade que há no Partido Socialista, a grande determinação, do grande empenho em continuar com as condições políticas para que o governo continue a cumprir os objetivos que traçou e que vão ao encontro das promessas que fez aos portugueses. Essa é uma faceta, mas temos uma outra faceta. A notícia veio nas primeiras páginas dos jornais. Existe, por exemplo, históricos do partido, como a Manuel Alegre, que ameaça, de facto, demitir-se dos órgãos dirigentes do partido, justamente por esta questão. Como é que o senhor me pode estar a dizer isto? Que, de facto, pode existir uma unidade no partido em torno do primeiro-ministro, ninguém põe isso em dúvida, de facto, mas como é que o partido está a solucionar este problema, por exemplo, do Manuel Alegre? Estão todas essas pessoas que referiu, estão presentes na reunião, mas sabe que esta reunião tem muitas dezenas de pessoas, a Comissão Política tem 50 e tal pessoas, estão presentes os presidentes das federações do Partido Socialista de todo o país e estão presentes os membros do Secretariado Nacional do Partido. Estão aqui, portanto, presentes toda a estrutura diretiva do partido do continente e das regiões autónomas. E, como lhe digo, aquilo que é importante é esta grande manifestação de unidade que há em torno do secretário-geral, que há em torno do líder do Partido Socialista e do Primeiro-Ministro, e relativamente a essas questões estão a ser apreciadas, é por isso que o Partido Socialista é diferente dos outros. Mas qual é a apreciação que estão a fazer? É isso que eu queria saber. Uma apreciação que vai ao encontro daquilo que, como é óbvio, o Primeiro-Ministro e o secretário-geral do partido disse sobre esta matéria. É líder do partido incontestado, inclusive é por as pessoas que colocam questões sobre esta natureza, como ainda agora acabaram de referir. Mas se o Dr. Manuel Alegre sair desta reunião e bater com a porta e se for embora, como é que o senhor analisa isso? Conhece mal o Partido Socialista e o deputado. Não, se calhar conhece bem. Conhece mal e jamais ele faria uma coisa dessas, como não irá fazer, e está tranquilamente, como todos os outros membros do partido, a discutir com serenidade este tipo de questões. Isso então, é que é importante. O resto, os senhores compreendem que gostem muito de discutir este tipo de questões, mas lamento desiludi-los porque não vão ter a oportunidade de ter este desfecho que está referido. Então, segundo percebo, um comunicado a sair deste encontro será um comunicado de unidade em torno do partido e em torno do Primeiro-Ministro António Guterres e nada mais. Não sei isso, não sei o que é que a Comissão Política vai decidir, mas estão a ser feitos os esclarecimentos necessários às questões levantadas. Alguma coisa a Comissão Política há de decidir. Agora, penso que ninguém aqui levanta questão nenhuma relativamente à grande solidariedade que há com o secretário-geral e primeiro-ministro de Portugal. E isso é que é para nós importante, e a forma diferente como estes assuntos são discutidos no PS são também um estímulo para continuarmos a trabalhar e a resolver os problemas do país como temos estado a fazer até agora. A ver, vamos então, Sr. Ministro, muito obrigado. O Ministro Jorge Coelho, aqui com uma possível explicação do que está a passar neste encontro, onde a polémica surgiu com o eurodeputado António Campos e também com Manuel Alegre a ameaçar demitir-se dos cargos dirigentes do partido. A ver, vamos então mais tarde o que é que se vai decidir desta reunião.
Vamos então esperar para mais tarde para sabermos os resultados desta reunião entre o Secretariado Nacional e a Comissão Política do PS. Mas também o PSD reuniu hoje alguns dos seus notáveis em Eurico, o único concelho do Alentejo de maioria social-democrata. Uma reunião em que estiveram presentes Marcelo Rebelo de Sousa, Marcos Mendes, Pedro Santana Lopes e Alberto João Jardim. O pretexto foi apoiar o Presidente da Câmara, Raul dos Santos, mas a reunião e o jantar acabaram por ser muito mais do que isso, como vamos poder ver mais à frente neste jornal, numa reportagem que estamos a ultimar. Mas para já é tempo de deitar contas aos prejuízos causados pelo mau tempo. O Governo vai abrir uma linha de crédito especial para todos os que foram atingidos pelos prejuízos causados pelo mau tempo na região de Bragança. O que o Executivo ainda não decidiu é se vai ou não decretar a região como zona de calamidade pública. Para já, 2 dias depois do mais forte nevão dos últimos tempos no distrito de Bragança, a vida vai regressando lentamente à normalidade. A normalidade regressa lentamente a Bragança. Depois de 2 dias de fortes nevões, limpam-se as ruas e fazem-se contas à vida. O comércio abriu hoje as suas portas. Depois de 48 horas fechados, é tempo de retomar a atividade. Estes 2 dias a gente não trabalhou pouco. Os clientes não podiam sair de casa, não arriscavam porque era muito perigoso. Os fortes nevões que atingiram Bragança nos 2 últimos dias provocaram bastante estragos na cidade. O pavilhão do Académico, uma construção recente, ruiu com o peso da neve. Um acidente que só por milagre não teve piores consequências. O balanço dos estragos eleva-se a uma dezena ao número de pavilhões industriais destruídos pelo temporal. Os prejuízos não estão contabilizados, mas são muito elevados. Os stands de automóveis foram os mais afetados. Há 16 empresas muito afetadas, que é o estado que os senhores têm estado a ver, derrocadas a 100%, muitos estragos, muita máquina partida. Neste momento não temos o valor exato, embora já esteja um dossiê pronto para entregar ao seu secretário de Estado, mas é de grande monta. Para avaliar os prejuízos, esteve esta manhã em Bragança o secretário de Estado da Administração Interna. Armando Vara deixou a promessa da criação de uma linha de crédito para tentar minorar os prejuízos dos industriais. 2 dias depois dos fortes nevões, em Bragança a neve derrete, enquanto os números dos prejuízos não param de aumentar. Esta manhã, a Baixa da cidade de Águeda acordou com água pelo tornozelo. As águas do rio subiram e toda a Baixa ficou inundada. Por enquanto, a cheia não atingiu ainda as proporções do ano passado, mas a Estrada Nacional 230 está cortada e, se continuar a chover, as coisas podem vir a piorar. Foi um primeiro aviso às populações ribeirinhas do rio Águeda. A chuva e o degelo da neve acumulada na Serra do Caramulo fizeram subir as águas, que inundaram a zona mais baixa da cidade. Durante a madrugada, o nível das águas chegou quase a 1 metro em alguns pontos e, ao fim da manhã, os esforços para escoar a água que inundava ainda muitas casas eram quase inglórios. Durante o dia, a situação acalmou, mas os bombeiros locais estão de prevenção. É que, se continuar a chover, o rio pode voltar a transbordar. E nas aldeias da Serra da Estrela há 10 dias que os pastores não levavam os rebanhos a pastar. Apesar do forte nevão que caiu este inverno, a neve já não é novidade por aquelas bandas e os serranos até já lhe arranjaram um nome próprio, Camão. A noite passada o repórter Miguel Ganhão Pereira foi até à Serra sentir como está a situação. Alticarmo, a memória já não faz conta certa do tempo em que Camões, como os deste ano, lhe deixaram a criação nos estábulos por altura dos reis. Com 50 anos de pastoreio, poucas vezes o nevão, o tal Camão, a bom dizer serrano, o apanhou de surpresa. Alticarmo queixa-se da vida e daqueles que a 300 quilómetros não percebem nada do negócio. Se o senhor, o primeiro-ministro, se lembrasse da gente, fizesse uma ajuda para cá, mas não dá nada. Olha, nossa cultura aqui não dá nada. O centeio não dá nada, o milho não dá nada, porque temos os javalis nos derretem tudo. Há uma cabrita, há alguns negócios, mais nada, temos de ir até aqui em cima cascar para vão-se embora. Os seus colegas de Bragança já pediram subsídios, também acha que devia ir para aqui os subsídios? Bem, os subsídios não dão qualquer coisinha, mas não dão bem o suficiente. Oba! Porque os jornalistas estão por perto e assim ficam descontados os 300 quilómetros de recado político. Mas como os jornalistas andam por perto, a contar ficam as queixas contra os noticiários desencontrados, aqueles que nas festas trouxeram as lojas mais despidas de turista e os alojamentos desmarcados às últimas. Sei que há milhares de pessoas para virem para a Serra
E como dizem na comunicação social que as estradas estão cortadas, não vêm, simplesmente não vêm. E é para vir muita gente, tanto do norte como do sul, vem muita gente. Havia muitos quartos marcados e, entretanto, as pessoas ouviram esta informação e desmarcaram. Simplesmente, principalmente o pessoal, vá lá, turistas alentejanos que tinham marcado e desmarcaram. Domingo à meia-noite ainda havia alguns canais de televisão, para não falar de nomes, e estavam a dizer abertamente que as estradas estavam fechadas e muita neve e que não se podia passar. Eu vim aqui dar voltas com a minha mulher e não via a neve, portanto dava perfeitamente para passar. E efetivamente havia muita neve e podia-se lá chegar, estava um dia espetacular. No meio das confusões, desempata Teresa Paizinho de Alcunha, na fadiga do melhor e genuíno Serra. Pede a queijeira que a bem do povo da terra o tempo seja o que Deus quiser e que a venda não esmoreça. E a senhora contentava-se com quanto este ano? Contentava-me com aquilo que nós tínhamos de paz e seu, e graças a Deus não me vai faltando, e pão para cada dia, olha. Já nem se pede mais, porque a gente sabe que Deus vai tempo que chegará, se chegará amanhã à noite, ou se chegará até hoje, contenta-se a gente com pouco. E se notícia má há para agentes sabugueiro, é esta mesmo, a Ribeira vai cheia, a neve já derreteu. Dizem eles que lhes deem pasta branca e o inverno mais do que invernoso, que eles não se importam, porque por cá ficam mesmo de boa saúde. A imagem é do João Leal, Miguel Ganhão Pereira, TV Informação. Avião despenhou-se nos Estados Unidos, todos os 30 ocupantes do aparelho morreram. Atentado à bomba em Tel Aviv provocou mais de uma dezena de feridos. Ninguém reivindicou a autoria do crime. Dentadura com manchas, boca com mau hálito. Polidente limpa a sua dentadura em profundidade, deixando-a impecável, limpa e fresca. Polidente para a limpeza e fixação da sua dentadura. À venda no seu supermercado. Sorria confiante com Polidente. Venha ao encontro da região de turismo Dão Lafões. Participe na Semana de Caça. Em Viseu, de 11 a 19 de janeiro. Um presente excepcional. Ao adquirir um Toyota Corolla ou um Toyota Paseo, você receberá 200 contos. Mais uma iniciativa dos concessionários Toyota, no encerramento das comemorações dos 50 anos de Salvador Caetano. Amanhã à noite. Adormecemos enquanto esperávamos o dia raiar. Certo. Onde paramos da vez passada? Em algo que eu ainda não consegui compreender. Como é que os bebês aparecem na barriga das mães? A única coisa que preciso, dona Bem-vinda, é fazer com que o contratador compre uma escrava ainda mais formosa que Chica. Mas vai você tem o porte de uma fidalga, dona Chica. Quem sou eu? Chica da Silva, a sua novela da noite, de segunda à sexta-feira, às 20h15. Fica sempre em dia com o Chico da Silva. Se quiser saber o episódio da manhã, ligue já o 302 333 e habilite-se a um espetacular vídeo sónio por semana. Esta sexta-feira à noite, você vai entrar no profundo mistério do enigmático Mr. Osiris. O milionário da máscara atrai 7 pessoas a uma ilha isolada, usando diferentes estratagemas, mas apenas um único propósito. Que destino lhe reserva? Conseguirá algum resistir até ao fim e assim receber o tentador prémio de $1 milhão? Se tiver coragem, aceite este desafio e veja até à última imagem. Esta sexta-feira à noite, o anfitrião misterioso. Este programa está a ser transmitido no sistema PAU Plus.
Um avião das linhas internas americanas caiu há momentos no estado de Michigan, nos Estados Unidos. Desconhecem-se ainda as causas deste acidente, mas sabe-se que já que não há sobreviventes. O avião, que transportava 30 pessoas, despenhou-se depois de uma tentativa de aterragem falhada no aeroporto de Detroit. O aparelho despenhou-se numa planície a 15 km da cidade e incendiou-se de imediato. O incêndio já foi, entretanto, extinto pelos bombeiros, que também já recuperaram quase todos os corpos das vítimas. Cinco dias depois de ter naufragado ao largo da Austrália, Tony Bullimer foi encontrado com vida. As autoridades marítimas australianas já quase não tinham esperanças de encontrar o velejador. Tony Bullimer, de 56 anos, e o francês Thierry Dubois participavam na regata Vendée Globe quando os seus iates naufragaram devido ao mau tempo. Na passada segunda-feira, as equipas de busca encontraram o francês Dubois agarrado ao casco do seu iate. A poucas milhas do local avistaram também o iate de Bullimer, mas sem qualquer sinal do seu tripulante. Finalmente, hoje, uma fragata da Marinha Australiana chegou ao local para recolher Dubois da jangada, onde navegava desde a passada segunda-feira, quando Bullimer foi visto. O velejador britânico sobreviveu a 5 dias de tempestade no mar, abrigado debaixo do casco do seu iate. Bullimer está desidratado e com hipotermia. Em Israel, 2 bombas explodiram hoje em Tel Aviv, causando 13 feridos, 2 dos quais se encontram em estado grave. O atentado ainda não foi reivindicado, mas os israelitas parecem não ter dúvidas de que se trata de uma ação de terroristas árabes. É mais uma ameaça para o processo de paz. As bombas estavam colocadas dentro de contentores de lixo perto de uma estação de autocarros. Explodiram com um intervalo de 10 minutos. Provocaram 13 feridos, 2 em estado grave e muitos estragos. A zona atingida é principalmente habitada por operários estrangeiros de origem africana e asiática. As vítimas foram imediatamente transportadas para o hospital e a polícia fechou todo o quarteirão por medidas de segurança, mas também para procurar outros possíveis engenhos explosivos. O atentado ainda não foi reivindicado, mas os israelitas prenderam um suspeito palestiniano. O primeiro-ministro israelita ameaça dureza, deixando um recado claro aos palestinianos. This seems to be a terrorist attack. We are going to pursue these terrorists in the course of the war we conduct against terrorism in general. If it turns out that the terrorists came from the areas controlled by the Palestinian Authority, we will not treat this as business as usual. But we are not prepared to accept, as a matter of course, the kind of repeated terrorist attacks in our major cities and continue with business as usual. We cannot have peace if we have terror. Os palestinianos recusam qualquer responsabilidade e acusam Netanyahu de prejudicar as negociações de paz. I think that if the Prime Minister is looking for a pretext, he could use anything he wants. What happened is obviously something that is not of our concern. It's not of our interest, and we condone all kind of violence. Este é o primeiro atentado à bomba perpetrado em Israel desde que Netanyahu foi eleito primeiro-ministro. E ocorreu precisamente na altura em que o chefe do governo israelita estava reunido com o mediador americano para fazer um ponto da situação das negociações sobre Hebron. O incêndio reduziu a cinzas as esperanças de realojamento da comunidade cigana de Oleiros. O governador civil de Braga tinha pensado numa antiga casa de guardas florestais numa freguesia de Ponte de Lima, mas o fogo veio deitar por terra estas intenções. E há já quem suspeite que a população tenha pegado fogo à casa por saber das intenções do governador. Esta era a casa que o governador civil de Braga tinha debaixo de olho para finalmente realojar a comunidade cigana de Oleiros. Depois de despejados do seu pedaço de terra, os ciganos continuam a viver em condições precárias numa freguesia do concelho de Guimarães. Há dias, Pedro Vasconcelos encontrou nesta antiga casa de guardas florestais na freguesia de Foz de Lobal, em Ponte de Lima, o lar docelar para a comunidade cigana. O local entrava na jurisdição do Governo Civil de Viana do Castelo, que deu a autorização para as mudanças. Também a Direção-Geral da Agricultura de Entre Douro e Minho não colocou obstáculos ao alojamento.
O próprio ministro Gomes da Silva despachou um parecer favorável, até que a população soube da notícia há 9 dias durante a noite, alegadamente pegou fogo à casa que estava destinada à comunidade cigana. Além disso, foi cavada esta vala neste caminho de terra para cortar os acessos aos destroços da casa. A TVI esteve hoje em Foz de Lobal, mas deparou com uma espessa cortina de silêncio. Ninguém viu nada, ninguém sabe de nada. O governador civil de Braga já comentou os acontecimentos. Diz Pedro Vasconcelos que se tratou da expressão da fúria bárbara da população. Quanto ao realojamento dos ciganos de Oleiros, voltou tudo ao ponto de partida. O Provedor de Justiça recomendou a transferência imediata do guarda Severino da prisão de Caxias. É esta a principal conclusão do relatório que Menezes Pimentel enviou ao Ministro da Justiça, na sequência da agressão sofrida pelo agente da PSP na prisão de Caxias. Menezes Pimentel considera que a Direção-Geral dos Serviços Prisionais fez uma avaliação incorreta da situação e, por isso, pede a instauração de um processo àquela Direção-Geral e ao diretor da prisão de Caxias. Para a Associação Socioprofissional da PSP, os culpados da agressão devem ser punidos. O Provedor de Justiça recomendou e o guarda Severino já foi mesmo transferido. Está agora no Hospital Prisional de Caxias. Mas o relatório que o Provedor entregou a Vera Jardim deixou outras recomendações. Um inquérito à Direção-Geral dos Serviços Prisionais e ao diretor do Estabelecimento Prisional de Caxias. Tudo porque omitiram deveres de diligência mínimos para evitar a agressão ao guarda Severino. A Associação Socioprofissional da PSP não podia estar mais de acordo com Menezes Pimentel. Tal como decorre o inquérito contra o nosso camarada sobre as ações que se passaram em Évora, deve decorrer o inquérito sobre as razões que levaram a haver a agressão contra ele. Apurar os responsáveis, pelo menos um já foi identificado das agressões, e apurar a razão pela qual essa agressão foi possível acontecer. Detido preventivamente no Estabelecimento Prisional de Caxias, o guarda Severino contou à TVI como tudo se passou. Quantos presos é que o agrediram? Pelo menos 4, 5, não sei precisar quantos é que é. Ainda tem sinais visíveis da agressão? Isto mais ou menos já está quase curado. A parte a nível da vista já está, ainda está um bocadinho inflamada, mas já está melhor, graças a Deus. E é para evitar situações como esta que o Provedor quer prisões especiais para pessoas que, devido às funções que desempenham, necessitam de proteção acrescida. E como já havíamos referido hoje, houve uma reunião de amigos e de reconciliação em Ourique. No único concelho alentejano de maioria PSD, os notáveis sociais-democratas reuniram-se esta noite para criticar o governo, acusar o PS de minar a autoridade do Estado e, acima de tudo, sarar velhas feridas internas. Marcelo Rebelo de Sousa e Pedro Santana Lopes. Ourique assistiu ao encontro dos dois notáveis do PSD, o primeiro em público desde finais